de Paz. Sejam bem-vindos ao Tricô de Paz número 79, o podcast Paternidade Supimpa, que é pra menino e pra menina ouvir, tá bom? Eu sou o Thiago Queiroz, do Paizinho Vírgula, e hoje a gente vai acabar de uma vez por todas com essa palhaçada de que tem coisa de menino e coisa de menina. Aqui é Thiago Berto e eu tô ansioso pra entender isso aí. Não que seja difícil, né, gente? Por favor. Porra, né? Então, olha, a gente hoje vai conversar sobre gênero, que é um assunto que é bastante complexo e a gente não poderia falar sobre isso sozinhos, então a gente trouxe a querida Marília Lamas para conversar com a gente, né, a fundo sobre esse tema. Se apresenta aí rapidinho, Marília. E aí, rapaziada, eu sou a Marília Lamas, sou autora de um livro chamado De Menina e de Menino, Gênero e Infância, ele é baseado na minha pesquisa, na minha pós-graduação em Sociologia, Política e Cultura. Então, a ideia do livro, mais ou menos, é discutir de que maneira os brinquedos eles influenciam aí a ideia de homem e de mulher que as crianças têm. Caraca, hein? Já vê o quê? Tiro de bazuca, meu irmão. É aquela... Se você tá a fim de retrucar o que a Marília acabou de dizer com eu acho que as credenciais que ela deu no começo, vou calar sua boca, por favor. Então, olha, a gente vai conversar agora a fundo sobre isso, mas antes, aquele breakzinho rapidinho, uma mensagem importante pra você aí, tá bom? Esse episódio é oferecido pelos nossos queridos apoiadores supimpas e nós precisamos muito da sua ajuda para mantermos esse trabalho funcionando. Por apenas R$15 por mês, olha, é só R$15 por mês, você não faz só a sua parte ao apoiar uma produção de um conteúdo que você gosta de ouvir, mas também tem muitas recompensas, como o próprio Chat Supimpa, o acesso ao nosso chat de WhatsApp Supimpa, onde a gente conversa, discute sobre as pautas. E agora a gente tem uma novidade também, porque a partir de agora, todos os nossos apoiadores, a partir de R$15, vão poder acompanhar as nossas gravações ao vivo e comentar com a gente em tempo real no nosso chat, participar das gravações, mandar suas perguntas, seus comentários. Tem sido uma experiência incrível e você está ouvindo nesse episódio já como é que isso funciona. Tá legal? E além disso, é claro, a gente tem outros níveis de apoio que podem caber no seu bolso e te trazer mais benefícios também. Então não esquece, vai lá em paizinhovirgula.com/apoiar e eu tenho certeza que você vai achar o apoio do tamanho do seu bolso e também do tamanho do seu coração. Ah, e também tem mais. Se você tiver PicPay, você pode apoiar a gente através do PicPay também. Lá no picpay.me/tricô de paz. Ou, se você mora fora do Brasil e quer apoiar com seu cartão de crédito internacional emitido fora do Brasil, você pode ir lá no patreon.com/tricô de paz e apoiar diretamente em dólares. Tricô de Paz! Muito bem, então, Marília, você já falou um pouquinho sobre o trabalho que você fez e por que você está aqui, mas a gente queria antes conhecer um pouco mais de você, saber quem você tem filhos ou não, qual o seu trabalho, o que você vem fazendo até você ter lançado esse livro, tá? Conta um pouquinho pra gente. Eu tenho 29 anos, moro aqui no Rio, eu sou roteirista, trabalho no Multishow, escrevo alguns programas de humor, de música, digital, YouTube... Enfim, trabalho escrevendo na maior parte do tempo. Uhum. Já tem um outro livro que é sobre São Jorge, não tem absolutamente nada a ver nem com o meu trabalho no Multishow e nem com esse outro livro de gênero, mas somos seres humanos complexos e com interesses variados. Eu não tenho filhos, eu tenho um sobrinho de 4 anos, que é o Augusto, e tenho um enteado, também de 4 anos, que é o Joaquim, eles são BFFs. E o Joca é talvez a relação mais próxima de um filho que eu tenho, né? Não vou dizer que é como se fosse um filho, porque eu sei que ser mãe é muita pauleira, não seria leviana de dizer que é como se fosse um filho, mas é a relação mais próxima que eu tenho com uma criança, de cotidiano, de dia a dia, enfim, de brinquedo, de comportamento. Essa é a credencial. Que é muito comum também, né? Assim, às vezes eu vou falar sobre isso em algum lugar e as pessoas me veem nova, assim, né? Jovem, e aí já acham que jovem não sabe falar muito sobre as coisas e ficam... Mas quem é você para me dizer o que o meu filho tem que fazer, né? Assim, primeiro que realmente não sou ninguém para dizer o que seu filho tem que fazer.
Mas esse livro, ele tem algumas dicas, assim, né? Algumas reflexões, na verdade, mais reflexões do que dicas até, baseadas numa pesquisa mesmo, né? Uma pesquisa feita com pais e mães, que eu conversei durante um tempo, e uma pesquisa bibliográfica mesmo, né? Fui lá ler Simone de Beauvoir, Judith Butler, uma galerinha aí boa que andou estudando bastante sobre isso, e eu acho que se as minhas credenciais não são as melhores, as delas, sem dúvida, são garantidas. Com certeza. Mas, olha, esse negócio de credencial, isso aí é uma palhaçada, né? Porque isso tem pra todos os lados, cara. Tipo, eu, quando comecei, hoje até ainda ouço bastante isso, mas muita gente fala assim, cara, qual é a sua formação? Só pelo fato de eu não ser psicólogo, teoricamente eu não deveria estar falando sobre criação de filhos, sabe? As pessoas adoram. A gente já sabe muito bem, isso é uma forma, né, das pessoas tentarem derrubar uma pessoa só descredenciando ela, ao invés de você combater o argumento da pessoa, né? Então, essa galera aí já essa galera já passa longe de um podcast como o nosso, então fica tranquila. Não, porque se escutar, vai sangrar o ouvido. Agora, uma curiosidade, duas coisas, na verdade. A primeira é, esse livro, ele foi uma publicação independente ou ele tem livrarias pra galera comprar? Como é que é isso? Foi uma publicação independente. Tá. Eu escrevi em 2015, né, fiz a pós em 2014, escrevi o livro, né, terminei tudo ali até 2015, e eu publiquei ele como e-book na Amazon. Mas a minha ideia é, ainda esse ano, fazer uma atualização dele, porque aconteceram muitas coisas esse ano, né, no que diz respeito ao rosa e ao azul. Opa! Que eu acho que merecem, enfim, reflexão e aprofundamento. Então eu tenho a ideia de atualizar o livro, atualizar a pesquisa, fazer um capítulo sobre o que a gente está vivendo agora e buscar uma publicação mesmo por uma editora e ter o livro físico ali impresso, para facilitar também o acesso, né? Porque o livro digital ele é mais barato, por outro lado, não é democratizado assim, esse acesso, ele né? ainda assim, não atinge todo mundo, né? Pois é. Não, é bem elitizado ainda, não é todo mundo que tem um leitor, mesmo podendo baixar no computador, assim, não é uma coisa que as pessoas fazem, então o livro físico, objeto, além de ser uma paixão, né, ainda é necessário, assim, para atingir mais pessoas. Com certeza, com certeza. Bom, e aí teve uma outra curiosidade que surgiu ouvindo você falar, que foi assim, como você trabalha em muitas frentes, que às vezes até elas podem parecer que elas não têm ligação uma com a outra, mas tudo tem ligação, na verdade, né? Mas assim, como você está sempre em várias frentes, você trabalha, né, tem um trabalho mais forte atualmente como roteirista e tal, eu queria entender quando é que você começou a se ligar para essa questão de gênero, para poder se tocar, né, se interessar a fazer uma pesquisa e falar assim, pô, peraí, será que foi por causa do seu sobrinho? Eu fiquei pensando se teria alguma relação com isso, ou se era uma coisa que sempre te incomodou e sempre te provocou. Não, mas acho que foi antes, porque ela escreveu o livro em 2015. O sobrinho dela tem 4 anos, então ele é verdade, tava nascendo. Desculpa. Então, é porque assim, eu sou engenheiro, mas eu não sou bom em matemática, então eu não fiz essa conta. Na verdade, eu costumo dizer que esse livro, ele é um acerto de contas que eu fiz com a menina que eu fui, sabe? Ó. Então, essa pesquisa parece que ela sempre teve que ser feita, assim, ela tinha que ser feita, porque eu fui uma criança muito questionadora dos padrões de gênero, mesmo antes de saber que diabos eram padrões de gênero. Eu questionava muito por que eu tinha que usar rosa, por que eu tinha que brincar com aquelas bonecas. Eu amava bonecas, amo até hoje, mas assim, por que eu não podia ter os carrinhos do meu irmão? Por que o meu irmão podia, mais tarde na adolescência, né, levar a namorada em casa e eu não? Eu tenho um irmão mais velho, né, tá? Ficou bem óbvio agora que eu falei. Ele é 9 anos mais velho que eu. Uhum. Então, a diferença no tratamento, né, não a diferença do afeto e do cuidado, mas a diferença do que era permitido para um e para outro, do que era oferecido para um e para outro, sempre foi uma questão que me gerou dúvidas, assim, né? A minha mãe, meus pais tiveram meu irmão e 9 anos depois eu nasci. A minha mãe queria muito ter uma menina, assim, ela queria muito, ela sonhou muito com isso.
Então eu fui uma menina muito idealizada pra minha mãe, sabe? Ela queria uma menina pra botar laçarote, pra passar batom, blush e andar de cor-de-rosa, brincar de boneca. E eu cheguei e falei, opa, não. E isso causou problemas, assim, eu me lembro de várias situações dos meus pais frustrados porque eu não queria usar a roupa que eles queriam, ou porque eu queria brincar com outra coisa, ou porque eu perguntava coisas que eles ficavam nervosos porque não sabiam explicar. Eu me lembro que teve uma época, assim, lá pros 12 anos, assim, que eu tava muito radical e eu queria andar de bermuda e boné. E aí eu fui pra uma festa de amigos da família, encontrei uma menina que era minha amiga de infância também, e ela tava toda cor-de-rosa, de boina, uma coisa meio que Aliki da época, sabe? Boina é sacanagem, né, cara? Tipo Tipo, aquela imagem da Cristina Aguilera toda de rosa veio na minha mente agora. Meião colorido, Gente do céu. aquela vibe. E aí eu pensei, nossa, caramba. E aí quando a gente tava indo embora no carro, meu pai falou assim, nossa, eu adorei a roupa da Yasmin, ela tava linda. Nossa, eu adorei, ela tava muito colorida, muito bonita, ela tava linda. E eu tava entendendo que eles estavam querendo me cutucar com aquilo, né? E aí eu falei assim, bem metida, né? Eu era um ano mais nova que ela, mas eu era um ano adiantada na escola que ela, um ano assim. Então eu quis jogar com isso. Eu falei assim, pergunta pra ela então qual é a fórmula de Bhaskara. Caraca, e aí a minha mãe respondeu assim, você fica querendo ser muito intelectual, mas faz a gente passar vergonha. E aí, assim? cara, isso foi tenso, assim, pra mim, porque eu era muito boa aluna na escola, assim, gostava muito de estudar e tudo mais. Mas ali eu percebi que aquilo não era suficiente, assim, porque ela queria que eu andasse de cor-de-rosa e que eu passasse batom, que eu fosse uma menina mais feminina, né? E que, mesmo sendo uma ótima aluna, ela usou uma expressão até forte, fazer passar vergonha, pra querer dizer assim, não é isso que eu quero de você, assim, a melhor aluna, eu quero uma menina, sabe? As minhas expectativas sobre você não são seus estudos, são exatamente, o quão feminina sim. você consegue ser. Que doideira. Exatamente. É pesado. Então, assim, e aí quando eu comecei a fazer a pesquisa, né, comecei a fazer a Sociologia, Política e Cultura, é um campo muito aberto, assim, tem muitas possibilidades, mas eu sabia que queria falar sobre feminismo, enfim, sobre gênero. E aí Luana, que é uma menina que vocês conhecem, que é uma grande amiga minha, eu tava conversando muito com ela, pra onde ia a minha pesquisa, eu queria falar de gênero, não queria bater na mesma tecla que todo mundo tava batendo. E aí ela falou, por que você não fala sobre a infância? E aí quando ela falou isso, assim, foi oi! Tipo, luzes acenderam e unicórnios voaram. E eu falei, claro, sempre teve que ser isso, assim. Esse é o meu tema, assim. Isso sou eu, sabe? Essa é a minha história. E foi assim que eu cheguei aqui. Só pro pessoal que tá ouvindo a gente não entendeu a referência à Luana. Luana é uma amiga muito, muito amiga nossa, queridíssima. Uma pessoa que doulou o parto do Noah. Sim. Que doulou o parto da Maia. Pra vocês terem uma ideia do como ela transita aqui entre a gente. É uma pessoa que ouve entre a gente. Então olha só, Lulu, tu tá ouvindo a gente agora, já fica aí ligada que a gente, algum momento a gente vai te chamar pra gravar aqui com a gente, porque não pode. E essa altura já tá chorando. Sobre... A gente vai ter que gravar o quê? Não sei, sobre qualquer coisa. Qualquer coisa, vamos sentar e falar sobre qualquer coisa. Mas entendi. Então, acho que a gente pode começar falando sobre o básico do básico. Acho que eu tava pensando aqui que talvez fosse legal a gente começar falando sobre, de uma forma bem geral e bem ampla, o que é gênero. As pessoas ainda confundem bastante gênero com identidade de gênero, com expressão de gênero. Como é que a gente pode... Tem gente que confunde com sexualidade também. Isso, exatamente. Então vamos tentar fazer esse one-on-one aqui básico pra galera, pra gente começar a aprofundar a discussão, então. Tá bom. Gênero, assim, tem algumas definições de gênero, né? Mas, assim, acho que eu diria que um resumo, assim... É uma construção social atribuída ao sexo, né? A Judith Butler, que é uma estudiosa, inclusive veio ao Brasil e, enfim... Foi hostilizada, né? Pois é. Ela tem uma teoria muito revolucionária, assim, a respeito de gênero, né? Porque ela diz que o sexo e o gênero são construções, né? Então, o gênero, ele é como se fosse...
uma categoria social que a gente impõe a um corpo, sabe? Ele é uma maneira de você entender, de você visualizar, de você se referir a um sexo. Então, quando a gente fala de gênero feminino, a gente está falando... É como se fosse a tradução do que significa o feminino. A tradução disso, de que maneira isso se manifesta. Então, isso é comportamental, isso tem a ver com vestuário, isso tem a ver com... enfim, identidade mesmo. Só que a construção do gênero, ela não é limitada pelo sexo, né? A biologia mesmo não é suficiente para fundamentar essa identidade. Uma pessoa pode ter nascido sob o sexo masculino e se identificar com o gênero feminino, se traduzir como mulher, né? E até tem uma coisa muito interessante na teoria da Judith Butler, que ela fala que o gênero ele é performativo. E o que quer dizer isso? Quer dizer que ele é intencional, não você não nasce só com um gênero, ele é intencional e é construído. E é formado pelos gestos, pelas maneiras, por aquilo que é associado à masculinidade ou à feminilidade. Isso a gente aprende. E ela faz até uma provocação que ela diz que a travesti, né, é tão, enfim, tão demonizada e tão perseguida porque através da performatividade da travesti que a gente percebe que a mulher também é performativa no seu gênero feminino, que o homem também é performativo no gênero masculino, né? Que tudo isso é construído, que assim como a travesti construiu a sua performatividade, o gênero feminino também é construído e o masculino também. Então, eu não sei se ficou claro, mas é uma coisa assim, o gênero para resumir, eu diria que é como a expressão social do sexo, sabe? Do sexo, eu quero dizer, não necessariamente da biologia, né? Sim, definitivamente. E a identidade de gênero, né? Por isso que tem gente a gente fala que é cisgênero, tem gente que é transgênero. O cisgênero é aquele que se identifica com o gênero sob o qual ele nasceu. Então que nasceu mulher e está confortável com aquele gênero, está confortável com aquela expressão. E o transgênero é aquele que não está confortável e que deseja fazer essa transição. E que é legal também dizer diga. que não... E também é legal dizer que não se limita a esses dois campos, né? Existem... Sim. Porque assim, a gente ainda tá falando de binarismo. Eu não sei nem se a gente deveria estar aprofundando tanto assim, porque aí a cabeça das pessoas vai derreter. Mas assim, a gente tá falando muito de um binarismo de feminilidade, masculinidade, né? O homem, mulher, aí tem o homem cis, a mulher trans, homem trans, que inclusive fica aqui a dica, se você ainda não ouviu o nosso episódio sobre paternidade trans, que a gente chamou um pai trans, César, para conversar com a gente, vai lá ouvir, que é um episódio ótimo também. Mas assim, as coisas não se resumem a isso, né? A gente sabe que tem ainda, assim, na verdade, eu não lembro qual o número, mas eu já li em algum lugar aí, tipo, dizendo, não, tem, sei lá, dezenas de gêneros por aí, tipo, tem a pessoa que é não binária, tem pessoa que é, enfim, é um panteão de gêneros fluid, aí. Né? Tem a galera que é gênero fluido, então, assim, tem um monte de outras coisas que não só são homem e mulher, não é isso? Sim. E esse binarismo que você está falando, inclusive, tá um pouco na raiz desse problema que eu trato no livro, né? Que é essa divisão tão rígida, assim, tão estanque entre o que é de homem e o que é de mulher, né? Essa necessidade que a gente ainda tem de colocar as coisas em duas caixas e de separá-las muito bem. Assim. Essa é a caixa do homem, essa é a caixa da mulher, não pode haver... troca, não pode haver nenhum tipo de convergência. Transição, né? Não pode transitar, né? Não pode transitar. E eu acho que esse é um dos problemas mais graves, assim, né? Porque isso limita muito as possibilidades de expressão, as possibilidades de ser mesmo. Agora, a representação de gênero talvez seja um pouco mais simples de explicar, assim, é a maneira como a gente vê aquele gênero representado na sociedade. Então, quando a gente fala representação do gênero feminino na publicidade, do que a gente pensa, né? Propaganda de cerveja, a mulher gostosa, a mulher bonita, a mulher magra, a mulher perfeita, a mulher que é calada, que não dá muita opinião, que é burra muitas vezes, né? E a representação do homem, ele é forte, aventureiro, corajoso, protetor, provedor, né?
inteligente, enfim, são essas as representações que em geral a gente vê dessa maneira que a gente se vê representado. Na verdade, a gente não se vê representado, né? Nas propagandas e, enfim, na mídia de modo geral enfim, na sociedade mesmo, né? Porque a representação, não estou falando só de mídia, assim, eu falo também dos exemplos que a gente tem, né? Dos homens e mulheres e das pessoas com quem a gente convive, os exemplos que a gente tem desde criança, que são as pessoas que ensinam também um pouco pra gente o que é ser homem, o que é ser mulher, né? Porque a menina não aprende sozinha, não nasce sozinha com a vontade de colocar um laçarote de cor-de-rosa na cabeça, assim. Ela vai vendo que as outras meninas usam, que as outras mulheres incentivam, que as mulheres fazem isso, e ela é mulher, então ela vai aprendendo, entendendo e querendo estar ali, Sim. sabe? A gente vai performando e imitando. E como no seu próprio caso, né, também o que os próprios pais dizem sobre o que ela deve representar, né? Como você mesmo disse, que é quando você, na verdade, não concordava e tinha ali um conflito, mas a maioria das vezes a menina, né, e o menino, eles vão aceitar aquilo como uma verdade, né? A menina e o menino e o adulto também, né? Porque, assim, eu falei aqui, que a minha mãe disse, vocês ficaram até meio chocados. Mas, assim, eu não tenho também essa ideia de colocá-los ali em xeque como pessoas que foram... eu entendo que não foi em nenhum momento com a intenção deles de me magoar, sabe? Assim, eles foram pais muito cuidadosos, atenciosos, assim, mas eles aprenderam daquele jeito também e eles estavam muito nervosos com aquela menina que estava ali rompendo com as expectativas deles, assim, tinham medo do que podia acontecer. É uma instabilidade muito grande, uma insegurança muito grande que uma criança questionadora de padrões, ainda mais de padrões como esses, que são tão sedimentados, né? Uhum. É uma insegurança muito grande que isso traz para pais e mães que estão ali preocupados com o futuro dos filhos, e ainda se a gente pensar que era a década de 90, 2000, né? Eu tinha 12 anos, devia ser 2002, por aí. Então, os pais e as mães também aprendem isso, né? Assim, e esse é um pouco o barato da história, assim, porque se tudo isso é construção, isso também pode ser desconstruído, né? E eu vivencio hoje na minha casa, eu ainda moro com meu pai e minha mãe, e eu vejo a desconstrução deles diariamente, assim. Eu vejo o meu pai, outro dia estava usando um chinelo lilás, assim, e a gente estava em família e os outros homens da família estavam rindo e falando do chinelo dele. Ele falou, eu adoro essa cor, eu acho linda, esse é meu chinelo, eu gosto dele, eu uso qualquer um, sabe? O mesmo pai que estava querendo que a filha usasse a boina cor-de-rosa porque era menina, sabe? Então... Tem salvação, né? Exatamente, assim, basta que a gente... Assim, é difícil, né? Porque às vezes a gente precisa dar uns murros em ponta de faca, precisa se esforçar muito e entrar em umas discussões que às vezes chateiam, que magoam, porque mexem com as crenças profundas das pessoas, né? E geram desconforto, mas é tudo possível, assim. Sabe aquele medo do trampolim? Vocês já pularam de trampolim alguma vez? Não. Ou pularam de uma plataforma na piscina? Sim, isso já. Já fizeram isso? Tipo, você tá na plataforma pulando na piscina. O primeiro pulo é sempre o mais difícil. Sim. Pois é. Mas assim, eu entendo que esse papel que você tem até de também falar sobre isso e ajudar as pessoas a desconstruírem sobre isso, é um negócio que requer um certo também autocontrole ali, emocional, né? De você falar assim, porque às vezes dá vontade de você falar assim, porra, caralho, sabe? Tipo, porra, é um chinelo lilás, porra. Vem com essa porra, que porra, sabe? Então, às vezes eu sei, eu fico às vezes um pouco revoltado, então tem que me controlar ali, entro no modo paizinho, no CNV e tal, mas às vezes, assim, dá um ódio profundo na gente. E você falando todas essas coisas que você viveu enquanto menina, né, principalmente ali enquanto menina e crescendo e tal, eu vejo o contrário acontecendo. Não exatamente o contrário, né? Porque a gente, de novo, caindo no binarismo, mas como que a gente está também se preocupando em não forçar esses estereótipos, tanto para o Dante, para o Gael, quanto para a Maia. Então, a Maia, por exemplo, a gente decidiu que a gente não ia furar a orelha dela, porque vocês não furaram a orelha do Dante e do Gael. E principalmente porque ela não pediu, entendeu? Ela é um bebê, ela não pediu isso. É um ótimo motivo. Né? Então, assim, a gente não fez isso, a gente não cola lacinho na cabeça dela, com cola, com essas paradas, a gente não bota nada se preocupando para que a sociedade entenda a Maia como menina.
E aí é óbvio que todo mundo chama ela de menino. E aí a gente sempre fica, não, tipo assim, a gente não corrige, a gente já tem 3 filhos, a gente não corrige mais ninguém. Eu tentava corrigir alguma coisa quando o Dante, todo mundo chamava de menina. Mas assim, agora, eu tenho 3 filhos, sem tempo, irmão, entendeu? Assim, deixa eu falar, só falar, e aí eu eventualmente... É menino? Não. É menina? Não. O que é? É um Thundercat, querido. Oh! Não, mas é muito louco porque, eventualmente, quando as pessoas percebem que é outro gênero, né, que é uma menina, porque, sei lá, porque o Dante ouviu e o Dante fica puto e fala, menina. Aí as pessoas, meu Deus, não, desculpa. Eu falo assim, cara, relaxa, sabe? Tipo, você só Mas confundiu. também não furou a orelha, como é que eu ia saber? Não, então, é isso, é aqui que eu queria chegar, porque eu fiz um vídeo recentemente falando sobre coisas que você não deve falar pra quem tem filha menina. E isso foi uma coisa que falaram pra Anne numa fila de hospital, né? Hospital não, desculpa, de um posto de saúde, que ela tava indo lá vacinar, né? Num dia de semana, foi lá levar a Maia pra vacinar. Aí ela tava com a Maia ali no colo, na fila, aí uma pessoa atrás dela com o seu próprio bebê, sua própria filha, começou a conversar com a Maia em linguagem tati-bitati, que já é aquela linguagem que já dá raiva. E aí fica, ai, tadinha, a mamãe não furou sua orelha, ai, mamãe malvada, não faz isso comigo, fura minha orelhinha, e não sei o quê. Que isso? E tipo, a Anne, ela depois me contando, ela ficou em choque, ela ficou tão em choque que eu não esperava aquilo no meio de uma fila de vacina, que ela não respondeu. Mas eu falei assim, cara... A sorte dessa pessoa que eu não estava lá. Porque eu não respondo, eu ia esculhambar tanto a pessoa. Como é que você fala isso com alguém, cara? Eu fico mega imaginando isso acontecendo comigo e eu olhando pro filho da criança e falo, pô, meu filhinho pequenininho, por que a minha mãe não bifurcou minha língua? Poxa, pede pra mamãe bifurcar a sua língua, fazer umas modificações corporais super legais. Surreal, brother, surreal. Eu fico pra morrer com essas paradas, mas é exatamente isso que acontece. Mesmo quando a gente tenta não seguir um caminho de forçar estereótipos com os meninos e com a Maia, a sociedade, ela muito, muito rapidamente já tentar forçar você pra empurrar você pra aquele lugar, né? Muito, assim, a minha vida é um grande respirar fundo. Mas a gente tenta mesmo não sucumbir aos padrões e a gente vê que é muito difícil, assim, realmente nadar contra a correnteza, porque para além das pessoas, dos adultos, assim, tem a creche, né, tem os outros amiguinhos, eu vejo o Joaquim, assim, que é o meu enteado. De vez em quando ele vem com mas assim, olha que assim, o pai é super cabeça aberta, a mãe é maravilhosa também, super inteligente, enfim, aberta a pensar. E o aniversário dele de 4 anos foi da boneca LOL, que ele quis, e a mãe, beleza, você quer, comprou o bolo lá da boneca LOL. Mas de vez em quando ele vem e fala umas coisas, assim, por exemplo, mas o álbum da Copa é só pra menino, porque eu queria colar o álbum da Copa do Mundo, do futebol masculino, e ele disse, não, é só pros meninos. Eu falei, não, é pras meninas também. Aí ele ficou meio, mas como assim, sabe? Alguém disse pra ele, algum outro amiguinho, ou talvez ele só tenha visto os amiguinhos da creche terem o álbum, sabe? Nenhuma amiguinha ganhou. Então, assim, é o que o mundo tá dizendo pra ele. Ninguém pode ser que ninguém tenha dito explicitamente, assim, só meninos colam figurinha de futebol. Mas a ele observação é capaz dele já do mundo de viu isso, perceber. Né? Exatamente. Sim. Então, mais do que falar, a gente também precisa dar os exemplos para as crianças, né? Assim, isso vale para tudo, claro, na vida, né? Mas vale muito para isso, né? Então, assim, os papéis que os pais ocupam em casa, a divisão das tarefas, quanto tempo cada um gasta com eles, né? Assim, se é só a mãe que te dá banho, que te dá comida, o seu pai também contribui, o seu pai também faz a parte dele, também cuida de você como ele deve cuidar porque ele é seu pai, sabe? Tudo isso a criança está percebendo, assim, e tá entendendo e tá vendo como construindo a sua percepção e a sua opinião, o seu entendimento de qual é o lugar do homem e da mulher no mundo, né? Com certeza. Então, na creche do meu sobrinho, outro dia eu vi uma foto e os copinhos azuis eram dos meninos e os rosas eram das meninas. Eu fiquei nervosa. Sabe? Mas, assim, também tem uma coisa de que até onde a gente pode
enfim, interferir, tem um pouco isso também, né? A gente precisa respeitar os limites que as pessoas impõem, porque do mesmo jeito que, assim, foi um abuso a Anne ter ouvido de uma desconhecida que ela era malvada porque não furou a orelha da filha, eu também não posso ser intrometida demais e dizer, olha, você botou seu filho numa creche que o copo é rosa e azul, isso aí tá errado, sabe? Porque é uma intromissão também, né? Sim. Então, é muito difícil, assim, é difícil achar esse equilíbrio, sabe? Esse meio termo em que a gente dá os toques, mas a gente não se mete demais na vida dos outros, a gente não é invasivo. Ai, tamo lá, tamo indo. O Ney Soares Costa aqui, ele comentou aqui no nosso chat supimpa aqui da live, que assim, que o psicólogo Pierre Bourdieu, o cara já mandou logo um nome francês aqui. Uma vez disse que as pessoas tendem a biologizar o que eles não querem enxergar como um fenômeno social. É verdade? É bem... Perfeito. Como é o nome dele que falou isso? É o Ney, o nosso amigo Ney. Oi, Ney, tudo bom? Cara, você arrasou, é isso mesmo, porque essa é uma base, assim, dessa pesquisa, assim, a pessoa que eu usei como fundamento, assim, ele é brasileiro mesmo, não é francês, mas o Bourdieu também é maravilhoso e fala muito bem sobre gênero, dominação masculina, é um livro super famoso dele. Mas eu usei o Roque Laraia, ele não fala especificamente sobre gênero, mas ele fala sobre o conceito de cultura, né? Então, ele fala de que o comportamento do indivíduo, ele depende do aprendizado, né? Depende do que eles chamam de endoculturação, quer dizer que, assim, o nosso comportamento, a maneira como a gente se expressa e que a gente entende o mundo, depende muito mais do que é construído culturalmente do que das nossas habilidades, das nossas características inatas, né? Então, o menino e a menina, eles agem de maneira diferente, não por conta dos seus hormônios, mas por conta da educação diferenciada que eles recebem, né? Isso. É claro que existem os instintos em alguma medida, mas muito pouco, assim. O Laraia até dá um exemplo no livro dele, ele fala assim, o neném, assim que nasce, ele procura o seio da mãe com a boca, né? Assim, ninguém disse isso pra ele e nunca viu também ninguém mamando, mas instintivamente ele procura o seio da mãe pra mamar e se alimentar. Mas tem muito pouco além disso que é instintivo, inato e natural, sabe? A maior parte do nosso comportamento, ele é fruto da nossa cultura mesmo, da maneira como a gente foi educado, dos exemplos que a gente viu, enfim. Total. Por aí. E dentro desse próprio exemplo aí do que a gente vê no dia a dia, o Ney mandou outra pérola aqui muito boa no chat, que ele botou assim, ó. Cheguei no aniversáriozinho no fim com a Bia. No fim, imagino que seja no fim de semana. A moça disse que as surpresinhas, entre aspas, pra menina tinham acabado. E eu já ouvi isso também. No fim da festa. No fim da festa. Isso aí. Então, quando você entrega o pacotinho. Isso. Só tinha a de meninos. Aí eu perguntei, o que era? Um carro. Falei pra mãe do aniversariante que desde quando carro é coisa de menino? Lá em casa mesmo, quem tem carro e quem dirige é a mãe. Eu nem dirigir sei. E, tipo, é exatamente isso, cara. As pessoas... Se você entrar numa loja pra comprar uma roupinha, vão te perguntar roupa de menino ou de menina. Como assim, cara? Não, sabe? Brinquedo, né? Assim, brinquedo isso também. É imediato. A mãe do Joaquim, ela tava me contando um tempo atrás que eles foram numa festinha de aniversário que o tema era Bela e a Fera. E pras meninas a lembrancinha era da Bela e pros meninos era da Fera. E o Joaquim chorava, porque ele não queria da Fera, né? Assim, quem vai querer uma lembrancinha da Fera? Né? Pô, o legal é a Bela, que é, porra, a protagonista, sabe? E ele, eu quero da Bela. E só que, na verdade, ela não foi à festa com ele. Ele já chegou em casa com a lembrancinha e não deixaram ele pegar da Bela. Porra, cara. Tinha que ser da Fera. E, poxa, sabe? E já me aconteceu assim... às vezes eu acho que o universo me testa também, né? Outro dia eu fui numa loja pra comprar... Eu passei na vitrine da loja de brinquedos e vi um macaco, e o meu sobrinho adora macaco. E aí eu falei, vou comprar esse macaquinho aqui pra ele. Eu falei pro vendedor, eu vou querer aquele macaco. Já cheguei assim, pronta porque eu queria, já tinha visto o preço e tal. Quero um macaco. E aí ele foi embalar e falou, é pra menino ou menina? Aí eu pensei, por que ele tá me perguntando isso se eu já comprei, né? Porque em geral eles perguntam... Antes, né? Se você disser que o presente é pra menina, vão te dar uma boneca e tal. Mas eu já tinha comprado, já tinha escolhido.
Aí eu falei, menino, mais na curiosidade do que, enfim, pra responder. Aí ele foi e pegou uma fita azul e fechou a embalagem com fita azul. Puta merda. E aí eu não aguentei, assim, eu falei, você me perguntou pra escolher a cor da fita? Aí ele falou, foi. Aí eu falei, não, mas eu prefiro a rosa, põe a rosa. E ele me olhou com uma expressão, assim, de pane mental, assim, completa, sabe? Assim, você... Bugou o cara. Ele teve uma pane, assim, ele botou a rosa, porque, né, cliente tem sempre razão, aquelas coisas, mas ele claramente, assim, me achou louca. Falou, essa aí é doida. Caraca, bicho. Então, assim, é muito complicado, assim, isso é... E a gente tá falando de detalhes muito pequenos, né? A gente tá falando de uma fita que vai numa embalagem, assim. Sutilezas, né? É um detalhe muito pequeno, carregado de símbolos, sabe? Sim. Carregado de expressões, assim. Você é um menino. A sua embalagem não tem cor de rosa. Você não se parece com uma menina. Não importa que o brinquedo até, assim... Ele teve dúvidas se era para um menino ou uma menina. Supostamente um brinquedo unissex, como se isso existisse, né? Assim, como se não fossem todos, né? Então, o brinquedo, ele teve até dúvidas, o que significa que tanto faz, né? Para quem era o brinquedo. Podia ser até para mim. Mas ele precisava botar aquela fita, sabe? É difícil. É puxado. Bom, a gente vai continuar nossa conversa aqui depois do nosso break supimpa, tá bom? Então fica aí, ouve esse recadinho que é importante pra gente. E a nossa loja de camiseta tem novidades. Pois é, olha só. Agora a gente tem a camiseta clássica que todos os nossos ouvintes pediram, que é a camiseta com a logo do Tricô de Paz. Então agora ela pode ser sua, junto com a nossa camiseta do Risos Sir. Então agora a gente tem 2 camisetas para você tirar a onda de tricoteiro supimpa por aí, tá bom? E a gente também tem a camiseta nova com a estampa Braço que Cura, que é uma ilustração linda do nosso amigo Ney Costa. E você, além disso, pode escolher para essa camiseta entre 9 cores de camiseta diferentes. Então você pode escolher rosa, lilás, verde, amarelo, a cor que você quiser, você vai lá, compra, garante a sua e vai poder desfilar por aí com o estilo supimpa que só os nossos ouvintes têm, não é verdade? Então não esquece, vai lá em paizinho.com/loja e garanta a sua. Supimpa. Cara, eu tava pensando aqui, essa questão toda de brinquedo que a gente começou a falar também, eu lembro de isso é um negócio que é interessante, né? Como a gente tinha falado lá no início, que as pessoas, elas vão repensando, né? A gente não é constante, né? Eu sou um cara completamente diferente de um cara que eu era 5 anos atrás. E seu pai também tá nesse processo. As pessoas vão evoluindo, a gente espera que elas vão evoluindo. E aí eu lembro que, assim, alguns anos atrás, meio que deu uma viralizada, de vez em quando ainda volta esse meme aí, que era meio que um infográfico, que era tipo, você quer comprar um brinquedo, quer saber se o brinquedo é de menino ou de menina? Aí tinha uma pergunta assim, esse brinquedo, ele é para ser usado com as genitais? Aí, tipo, se era sim a resposta, então você, isso não é para uma criança. E aí, se tinha não, aí você falava, então pode ser para qualquer coisa. E aí eu fico, às vezes, pensando assim, tipo, eu já compartilhei muito isso, já achei esse meme muito genial, assim, eu acho que ele é bom porque ele dá um choque de realidade nas pessoas, mas hoje eu fico me pensando também como que isso talvez não seja a melhor forma da gente abordar essa conversa, porque, bom, assim, é meio ruim ainda a gente estar associando questão de gênero com genitália, né? Então, assim, é verdade. Entendeu? Tipo, hoje, assim, preparando a pauta para essa nossa conversa, eu lembrei desse meme, aí eu falei, vou fazer uma referência. Eu falei assim, cara, não, mas, eu já não acho mais tão legal assim. Porque se a gente tá fazendo um negócio que é pra viralizar e pra provocar uma discussão, que pelo menos seja pra ir na direção meio que a gente tá querendo apontar, né? Que é, tipo, desassociar esse lance do gênero com a genitália. Você fala um pouco sobre isso também no teu livro? Nossa, é uma reflexão importantíssima, assim. Eu falo um pouco, né? Assim, quando eu falo, principalmente da Judith Butler, né? Que ela faz essa separação entre o sexo, o gênero. Ela fala do gênero sendo performativo e tudo mais. Essa dissociação, né? Do sexo com o gênero. Mas eu entro muito pouco nessa questão da sexualidade, da genitália e tudo mais. Até porque, primeiro que eu acho que é um campo mais profundo, assim, mais complexo. Eu não me sinto totalmente amparada, assim,
para discutir isso, sabe? Uhum. Também acho que não tenho tanto lugar de fala para falar sobre isso, porque, enfim, né? Transexualidade é uma questão bem, bem profunda, assim. Sim. E é uma coisa que eu queria, assim, que as pessoas também entendessem, porque muitas vezes quando eu vou a algum lugar falar sobre gênero e infância, as pessoas acham que eu estou falando sobre crianças transgênero. E quando eu falo, por exemplo, que o menino pode brincar de boneca, no fundo eu tô querendo dizer que o menino pode ser trans. E eu tô falando justamente que não. Assim, que o menino pode ser menino. Ele é um menino. Não me importa se cis ou trans, mas ele é um menino que brinca de boneca. E que a gente está falando aqui de papel social e não de sexualidade, né? É claro que os entraves todos que vêm com isso, que as pessoas têm, as resistências das pessoas, não são só porque elas não querem ver as mulheres em posições de poder e não querem ver os homens nas tarefas domésticas, mas também porque no imaginário delas existe um medo enorme da homossexualidade, da transexualidade, né? E elas confundem muito o gênero, sexo, a sexualidade, põem tudo nesse mesmo balaio, e quando a gente fala menino brincar de boneca, ela já pensa, menino gay. Então, você está querendo me dizer que o menino pode ser gay, ou que o menino pode ser trans, e na verdade o que eu estou dizendo, até acho que pode sim ser poder gay, ele até pode. Mas o que eu estou dizendo é que o menino pode ser menino e brincar de boneca e continuar sendo um menino. Exato. Que gosta de ser menino. Sabe? E é difícil as pessoas entenderem isso, às vezes até mesmo as pessoas do nosso campo mais progressista, assim, que fazem essa confusão, não entendem muito bem do que eu tô falando, assim. Eu tô falando que as crianças podem brincar do que elas quiserem e que os brinquedos não vão influenciar a sexualidade ou a identidade de gênero delas, porque os brinquedos não são formadores de sexualidade e de identidade de gênero. São só brinquedos. Exato. Assim, exatamente. só isso. Na verdade, só brinquedos não, né? Porque assim, o brinquedo, quando a criança brinca, ela tá projetando, sonhando, fantasiando e tá imaginando aquilo que ela pode ser, né? Quando a criança brinca de boneca, quando ela brinca de carrinho, do aviãozinho, de guerra, seja lá do que a criança brinca, né? De médico. Ela tá ali fantasiando e tá ali se projetando em algum lugar, né? Pensando naquilo que ela pode ser, de repente. A imaginação da criança vai muito longe quando ela tá brincando. Eu gosto muito de observar meu sobrinho e o Joca, meu enteado, brincando, porque eles vão longe, assim. Sim. E se põem em lugares, interpretam e tudo mais. Então, as crianças estão ali realmente pensando no que elas podem ser. E justamente quando a gente limita os brinquedos que a gente oferece para as meninas, a esfera doméstica, o universo da beleza, né, a maquiagem, ou o cuidado com as bonecas, com os filhos, a comida, né, o universo doméstico, a docilidade, né? E para os meninos a gente oferece brinquedos que estimulam a coragem, a força, a inteligência, o espírito aventureiro. A gente está oferecendo para eles a rua, né? Oferecendo que eles explorem, estimulando que eles ousem. Então a gente está desde muito cedo restringindo para umas e oferecendo para outros, né, oportunidades muito diferentes, possibilidades muito diferentes de ser e de imaginar. Sim. E isso é muito cruel, assim, né? Muito injusto até. Você estava falando aqui, eu estava pensando que das vezes que eu observo também os meninos brincando, é muito legal você ver o teu filho brincando, porque é nesse brincar que ele meio que está formulando o que é o mundo, o que é a vida. Então, é através da brincadeira que ele vai tentar criar um conceito do que é vida e morte na cabeça dele, por exemplo, quando ele brinca de matar e morrer, e a gente já fica assim, meu Deus do céu, ele tá matando aqui, não, tipo, tá formulando isso na cabeça dele dentro daquela fantasia, então é muito importante. A Dina tava aqui no chat, já tá sofrendo com antecipação aqui, falando que vai dar uma boneca pro filho dela, e tá se antecipando já as críticas do pai e dos avós. E assim, cara, se segura porque a crítica vai vir, ainda mais pelo que ela falou aqui, se o pai também critica, então, porra, se segura que a treta vai ser forte, mas acho que é o primeiro passo que você dá, e aí na segunda já vai ter menos crítica, e vai ser assim, e tenta encarar isso como uma oportunidade de ajudar essas pessoas a mudar a visão que elas têm sobre esses temas, de mostrar que pode brincar. E ela é a mãe da criança? Isso.
Ah, então, minha filha, vai com Deus. Aproveita que o filho é teu. Porque eu sinto muito esse desejo, mas eu não posso nem sempre, né? Assim, no caso do Joaquim, né? É muito simples, porque o meu namorado, que é o pai dele, enfim, concorda comigo, lê o livro, concorda e tá aí super engajado nessa mesma luta, vamos dizer assim, e a mãe dele também, a Vitória, é maravilhosa e tá ali super aberta também, né? O Thiago bugou a mente, porque quando você falou que o seu namorado é pai do Joaquim, ele não entendeu a construção. Não, eu fiquei aqui, desculpa, eu me perdi porque eu fiquei em bug mental aqui, porque você falou sobrinho, eu achei que era tipo filho do seu irmão, da sua irmã. Aí surgiu o pai, eu fiquei confuso. Não. Ó, o Joaquim é meu enteado, filho do meu namorado. Tá. Não. E o Augusto é o meu sobrinho, filho do meu irmão. Ah, são duas crianças. Entendeu? Tá, são desculpa. Eu tenho esse problema. Então, com o Joaquim eu não tenho problemas, porque o meu namorado, que é o pai do Joaquim, e a Vitória, que é a mãe do Joaquim, são pessoas muito dispostas a topar, topam esse debate e estão aí, na verdade, estão dentro, assim, estão junto com a gente nessa ideia. Agora, com o Augusto, que é o meu sobrinho, filho do meu irmão, já é bem mais difícil, assim. Bem mais difícil não, mas um pouco mais difícil, eu encontro mais resistência. Eu já dei boneca pra ele e eu senti que isso não foi muito bem aceito pelos pais. Eles já me pediram, por exemplo, para não postar a foto do Augusto com boneca. Caraca, cara. Pois é. E é uma conversa muito difícil para mim, porque conversa muito com a menina que eu fui dentro dessa família, você entende? Assim, então, sim. E agora eu tenho um sobrinho, né? E aí eu tô aqui tentando mudar um pouco as coisas, mas é um sobrinho, não é um filho. Então eu não tenho essa autonomia também para dizer, ele vai brincar assim com o que quiser e eu vou fazer um cartaz e botar na porta do prédio, sabe? Eu preciso também um pouco me colocar no lugar de tia, né? Que não é o lugar de quem decide as coisas na vida de uma criança. Não. Embora essa seja uma questão que não envolve só uma família, né? Porque essa é uma questão política, assim. A gente... Não é à toa que vem com o movimento feminista a ideia de que o pessoal é privado, né? Aquilo que se dá na esfera... pessoal é político. Aquilo que se dá na esfera pessoal, muitas vezes, na esfera privada, muitas vezes é um reflexo ou tem reflexos na vida coletiva, política, né? Então, a gente está falando de um menino que não pode brincar de boneca porque vai se parecer a uma menina, a gente está falando, na verdade, de uma sociedade em que a pior ofensa que você pode fazer a um menino é dizer que ele parece uma menina. Exatamente. Né? A pior ofensa que você pode fazer a um homem é dizer que ele se parece a uma mulher. Então, em alguns aspectos, isso deixa de ser uma discussão só pessoal, só privada, restrita à educação que a família decidiu dar à criança. E passa a ser uma questão de interesse público, assim, né? Assim, de comportamento coletivo, de política, de filosofia de vida, assim, coletiva, né? Então, é uma discussão profunda, assim, que não é trivial, não. Não é. Não é. E essas mudanças, elas começam realmente ali no privado. A gente está provocando essas mudanças com os nossos filhos. E quando você fala que... porque assim, é um trabalho constante. Não é o simples fato de eu ter decidido com a Anne que a gente não iria furar a orelha da Maia, que está resolvido e ela vai crescer uma menina desconstruída que vai ter o mundo todo pela frente. Não, vai ser muita luta, muito diálogo, muita resistência, e a gente já vive isso há alguns anos com o Dante, com o Gael, porque é aquilo que você falou, a gente não quer, e isso é uma outra coisa que as pessoas sempre confundem, né, quando você fala em dar brinquedo, dar tipo boneca pra menino, dar carrinho pra menina, que as pessoas acham automaticamente que você vai pro outro extremo e os meus filhos não vão ter outras coisas a não ser bonecas e coisas que envolvam cuidado, né? Não, eles podem brincar com o que eles quiserem. E é claro que a gente, às vezes, vai tentar dar uma forçada ali de tipo, filho, olha aqui essa boneca, porque o padrão, né, o status quo, ele é muito convidativo, né, assim, pra ele.
Sim. É muito mais fácil que ele realmente, na sociedade que a gente vive, que eles prefiram os brinquedos de menino, porque já tá tudo ali moldado. Se a gente entra numa loja de brinquedo, eles já são meio que conduzidos para a seção de meninos, né? Eles vão brincar com os amigos na escola. Os amigos na escola, eles têm brinquedos de meninos, né? E aí já começa a rolar aquela segregação, meninos e meninas, e as meninas estão ali, as meninas são chatas. Então, é um trabalho de todo dia que eu tenho que fazer, eu e a Anne, a gente tem que fazer com os nossos filhos, para que eles entendam que não. Olha, quem é sua melhor amiga na escola? A gente fica provocando o estudante, por exemplo, que ele já está com 6 anos e já começa a ver essa historinha de dividir menino com menina. O Gael, como tem 4, ainda é tudo muito misturado, não tem muito essa impressão. Quando a gente fala, ué, mamãe não brinca com você de carrinho? Pois é. Mamãe é menina, e qual é o problema da mamãe brincar de carrinho? Mamãe não pode brincar de carrinho com você? Pois é, e assim, com o Dante, como ele é mais velho, a gente já vê que já começa essa segregação de meninos e meninas, a gente fica, peraí, Dante, mas... Você tá me falando muito dos seus amigos, né? Do seu melhor amigo. E a sua melhor amiga? Quem é a sua melhor amiga? Quem é a menina que você mais gosta? Como é que conta pra mim quem é? E aí a gente tem que começar a cavucar e provocar e falar assim, olha, você também tem que ter amigas meninas. Eu lembro na sala de aula, cara, que era basicamente lado menino e lado menina. Isso. Era basicamente, a sala era dividida dessa forma. Exatamente. Então, assim, não é um negócio que se restringe só ao tipo de brinquedo que você vai oferecer, mas é uma conversa todo dia que a gente tem que fazer. Quando ele volta pra casa dizendo que a música X é uma música de menina. E aí você fica, mas peraí, mas de onde veio essa história? Aí você vê que é claro que veio, né, da escola, de alguma outra criança que mora com uma família que tem outros valores e outras ideias sobre o mundo. E a gente tem que trabalhar não só a questão do que a gente quer que ele absorva como valores, mas também como que a gente quer que ele entenda. Isso que eu acho que é o mais maluco que fode a cabeça da pessoa, né? Que ele tem que entender que existem outras famílias e essas outras famílias têm outras concepções de mundo e que, assim, meio que é isso aí, entendeu? Tipo, a gente não vai obrigar o seu amiguinho a pensar que isso é ok, mas assim, a gente acha que é. Então o que importa é que a gente tá aqui, tá criando essa cultura, mas que lá pode ter outra ideia. E meio que, tipo, a gente não pode fazer muita coisa quanto a isso, né? É muita maluquice pra uma cabeça só. E tentar traduzir tudo isso numa linguagem acessível a uma criança de 4 anos, né? Pois é. Porque também tem isso. Se vira nos 30. Não vou, tipo, começar a citar Simone de Beauvoir pra ele, né? Tipo, não vai rolar, entendeu? Joaquim, Judith Butler já falou sobre isso. Você está aqui questionando. Mas eu queria também que você me contasse um pouco sobre a pesquisa que você fez no seu livro. Acho que é interessante a gente compartilhar um pouco do que você teve de resultados, mas só depois do nosso break supimpa aqui. Você sabia que eu escrevi um livro? Pois é, o nome do meu livro é Abrace Seu Filho, e é um livro onde eu conto tudo sobre essa forma de criar filhos e como que isso tem funcionado para mim e também me transformado. Tem relatos meus e histórias de outros pais e mães sobre as maiores alegrias e desafios de criar filhos. Você encontra os meus livros nas grandes livrarias, na Amazon e também na minha própria lojinha. E vou te falar, se você comprar na minha lojinha, você ainda ganha de graça uma dedicatória personalizada que eu mesmo vou escrever, vou embalar com todo carinho e mandar para você, tá bom? Se você quiser, você pode ir lá em paizinho.com/livro e garantir a sua cópia. Podcast Trocou de Paz. Muito bem, então conta pra gente aí quais foram os resultados da sua pesquisa, o que você pesquisou, na verdade, que a gente ainda não sabe direito como é que foi esse lance da sua pesquisa aí. Conta pra gente. Como eu te disse, a pesquisa aconteceu em 2 etapas, né? Eu conversei com pais e mães de crianças de idades variadas. E também eu fiz uma pesquisa bibliográfica ali, fui ler, enfim. Basicamente, assim, a ideia que eu acho que é o grande aprendizado do livro para mim é que o gênero é uma construção social mesmo, né? E que a gente, se a gente quer uma sociedade mais igual e com oportunidades iguais, a gente precisa começar oferecendo às crianças oportunidades iguais de sonhar, assim, de sonhar igualmente, sabe? E eu acho que o brinquedo trata disso, né? Como eu falei aqui, o brinquedo trata do sonho, da fantasia, da vontade, do desejo. E é isso que eu acho que a gente precisa... Por isso que eu acho que a gente precisa começar pelas crianças. Agora, nas entrevistas com os pais,
ficou muito evidente para mim que os pais sentem uma necessidade muito grande de marcar o gênero a que os filhos pertencem, assim, de uma maneira muito explícita, né? Então, assim, tanto os brinquedos quanto as cores que são usadas na decoração dos quartos, enfim, nas mochilas, nas roupas, eles são fundamentais para essa distinção, assim. Tem muitas falas que eu colhi ao longo dessa pesquisa que apontam para isso, assim. Um homem, por exemplo, que ele ia ser pai de um menino, e eu perguntei por que ele não pretendia oferecer, né? Perguntei se ele pretendia oferecer roupas de todas as cores, né? O menino ainda nem nasceu, ainda nem tinha nascido. E aí eu lembro que ele respondeu assim, não pretendo. Ele ainda nem sabe do que isso se trata, mas a gente sabe, né? Então, assim, o que quer dizer sabe isso, não, assim, irmão. Ele entende, exatamente. Ele entende que o neném, que ainda nem nasceu, não faz a menor ideia de qual é a diferença entre o dinossauro e a borboleta. Mas a família entende que aquele código ali, que aquilo é um código, né? Que um dinossauro é um código masculino e a borboleta é um símbolo feminino. Então, e para a família é importante marcar que ali tem um menino, então é o dinossauro, não é a borboleta, sabe? E mais de um, assim, teve um que disse, mais pela parte social essa escolha, porque ele mesmo nessa idade nem entende, nem distingue nada ainda, era um menino de 4 anos, assim. Outros diziam assim, eu esperei saber qual é o sexo, fiz o exame de sangue para saber qual era o sexo antes da ultrassonografia, porque eu queria logo comprar um enxoval. E aí eu soube que era menina, então eu comprei ursinho cor-de-rosa, tudo rosinha. E eu quis esperar, porque vai que o bebê é homem, né? Eu ia comprar tudo rosa à toa. Eu queria comprar coisas do sexo dela. Como se a criança não pudesse mesmo usar uma roupa que não fosse da cor designada para o seu sexo, né? Assim, é muito curioso, assim. E sobre aquilo da sexualidade que eu te falei uma vez, te falei há pouco tempo, que as pessoas confundem e acham que a gente está falando de sexualidade, não de papel não de papel social, né? Eu perguntei para um homem, né, pai de menino, o que ele achava se o filho quisesse brincar de boneca. E aí ele disse que não achava, que não dava para oferecer isso para um menino, porque... Aí ele respondeu assim, porque se eu der uma boneca, se ele começar a brincar de boneca, ele vai começar a achar que certas coisas são normais. Eita, aí ele falou assim, aí ele mesmo percebeu, e tem um pouco também da pesquisa, né, que a pessoa se sente um pouco, ela tá conversando comigo, ela no fundo ela sabe um pouco qual é o meu viés, assim, então ela não quer também, ela tem medo um pouco do meu julgamento, né, então ele falou, ela vai achar que certas coisas são normais, não que não sejam, né, não é bem isso. Não é bem isso, mas é isso. Mas, entende, assim, no fundo ele quis dizer, porque se eu der uma boneca pro meu filho, ele pode ser gay e eu não quero isso. Sim. O que é uma ideia muito confusa, se você pensar, né? Assim, a gente já viu alguns memes também sobre isso, né? Se eu der uma boneca pro meu filho, ele pode acabar se tornando um pai. Mas, assim, o cuidado com os filhos e com a casa e com o neném, isso é tão associado à maternidade e à mulher, que um filho brincando de boneca não remete aos pais a ideia de que aquele menino vai ser um bom pai, assim. Eles pensam que aquele menino vai ser mulher. Porque eles veem o menino ocupando um lugar, fantasiando com um lugar de mulher, sabe? E isso é ruim para eles, né? Não é o que eles querem. Então, o que eu percebi, assim, com essa pesquisa toda foi isso, assim, que a necessidade de marcar, de fazer a distinção de gênero está nos pais. Esses códigos servem para os adultos e que os pais, assim, muitas vezes eles, conforme conversavam comigo, eles iam se questionando também, né? Iam se ouvindo falar, iam se questionando, às vezes voltando atrás. Então, isso me fez pensar também que a gente ainda tem uma demanda muito grande por diálogo e debate quanto a isso. Com certeza, sabe? Porque eu tenho a impressão de que se eu tivesse conversado um pouco mais com aqueles pais, se eu tivesse saído do lugar de pesquisadora só ouvindo, né? Assim, não é o meu papel ali tentar influenciá-los nem nada, só ouvir mesmo, mas que outras conversas talvez pudessem
trazer mudanças, sabe? De comportamento, de padrão mesmo, assim. Então, é um livro que reforça o meu entendimento de que o diálogo pode sim mudar as coisas, embora isso seja bem trabalhoso, sabe? Mas as coisas são construídas. Tem uma parte do livro que eu falo sobre a maternidade. Tem um livro da Elizabeth Badinter, que ela fala sobre maternidade, e ela fala que a mulher nem sempre teve esse instinto materno que a gente fala, tão falado, né, da natureza feminina. Ela fala que no século XVIII, a maioria das mães ricas entregavam os seus filhos, logo que as crianças nasciam, entregavam os filhos aos cuidados de uma ama. E essa ama levava a criança para longe do convívio com a família biológica. E a mãe e o filho só iam se encontrar anos depois, quando a criança já estava crescida. Às vezes até debilitada, porque a ama não cuidou direito. Às vezes essas crianças morriam. Geralmente era uma mulher pobre que cuidava e amamentava várias crianças ao mesmo tempo para complementar a renda. Uhum. Então, porque cuidar do filho naquela época não era visto como algo positivo para a mulher, porque era como se fosse, assim, coisa de pobre, sabe? Não era uma coisa... Não era um símbolo de status. Assim. Entendi. E aí, com isso, a gente percebe que era uma espécie de abandono materno, né? Você dá um filho recém-nascido para uma outra pessoa criar, e anos depois é que você vai ver o que aconteceu. Não seria exagero a gente falar em desinteresse, enfim. Mas essas mulheres, elas não eram mal vistas por isso, porque essa era uma prática totalmente comum na sociedade europeia, né? Estou falando de Europa, no século XVIII. E não gerava nenhum sentimento de culpa, porque esse costume fazia parte da cultura da época. Então, agora uma mãe que agisse assim hoje causaria espanto, indignação, seria julgada e execrada nos tribunais. Quer dizer que o conceito de amor materno que a gente conhece hoje, ele não foi hegemônico desde sempre, né? Assim, o senso comum diz que o instinto materno é algo inato, que a mãe nasce, que a criança nasce, a mãe se transforma. Claro que tem os hormônios, a gente sabe disso tudo, mas a gente sabe também que isso é muito mais fruto de uma construção social que põe a mãe num lugar de sagrado, não porque quer elogiar a mãe, né, mas porque quer cobrar da mãe que ela se comporte como uma santa, assim, né? Sim. Então a ideia do amor materno, ela foi sendo construída. Isso é tão forçado, passou né? a ser necessário. Isso é tão forçado na cabeça da gente, principalmente das mulheres, que provavelmente elas se martirizam por, às vezes, não estar naquilo, né? Não naquele papel, né? Estarem naquele papel, sei lá, não se verem naquele papel Demais. de mãe... De mãe. Fantástica, né? Da mãe, super mãe. Esse livro da Elizabeth Badinter, ele causou, assim, um furor quando ele foi lançado, porque o nome do livro é O Mito do Amor Materno. Que é um título muito provocativo, assim, foi lançado nos anos 80. Causou um impacto enorme, assim, as pessoas ficaram desesperadas, em pane também, porque o amor da mãe hoje na nossa cultura, ele é uma instituição, né? Assim, é um objeto de devoção. É como você duvidar da natureza, duvidar de Deus. Então, ela lançou esse livro com muitas provocações, assim, recomendo muito para quem tiver a fim de saber mais sobre esse assunto, se aprofundar mais. A Elizabeth Badinter tem 2 livros bem interessantes sobre isso. E ela fala de tribos indígenas em que as mães matavam os filhos assim que eles nasciam. Enfim, vários exemplos de mães que desafiavam essa criança no instinto. E isso mexe muito, assim, com as crenças mais profundas, né? As crenças fundamentais das pessoas, assim, na maneira como elas aprenderam a entender o mundo, sabe? E é complicadíssimo. No final das contas, eu acho que todos esses conceitos que a sociedade nos apresentaram durante muitos anos, né? Do instinto materno, de que todo homem precisa ser um garanhão, um reprodutor, de que toda mulher que tem apetite sexual é promíscua. São tantos que a gente pode ficar aqui a noite inteira falando sobre cada um deles. Sim. São os papéis de gênero, né? São coisas que a sociedade te apresentou e que muita gente se sente mal por não se sentir daquela forma, né? Se sente julgado, não pertencente àquilo.
E é tão desnecessário, a maioria deles, né? A maioria não, acho que quase todos. São desnecessários você pensar daquela forma pra te forçar a ser alguém, sabe, aceito. Não, até nessa questão também que a Marília trouxe de olhar pro passado e ver como que essa não foi a ordem desde sempre, né? Tipo, desde, não, porque nós somos humanos e é assim que os humanos são. Também tem aquela questão da própria história do azul ser de menino e do rosa ser de menina, que sei lá, décadas atrás, séculos atrás, isso era o oposto. A convenção é que os meninos usassem rosa e as meninas azul. Não tem uma história dessa, Marília? Você lembra disso? Sim. Era o contrário. Né, do que era exatamente o contrário. O mais comum era que os meninos usassem rosa porque era tido como uma cor mais forte, né, mais apropriada para os meninos, enquanto o azul era mais delicado, mais gracioso e era mais recomendado para as meninas. Tem até eu li também em algum lugar, agora não me lembro onde, que azul é a cor do manto de Nossa Senhora Aparecida, de Nossa Senhora, né? É verdade. E isso tinha ligação também, era uma das explicações para ser a cor das meninas, a cor do manto de Nossa Senhora. E tinha outra coisa também que eu lembro de já ter visto, caramba, até o final, até a hora das indicações sublimes eu vou lembrar desse vídeo, que é um vídeo muito bom que fala sobre isso. Só que ele é gringo, né? Então vai ter que entender inglês para poder assistir esse vídeo. Mas ele a pessoa que falava nesse vídeo falava também que essa questão de saia e calça para meninos e meninas, isso também no passado isso não, era outra história, né? No passado todo mundo usava tipo meio que um saiote, os bebês, as crianças pequenas, todas elas meio que usavam uma bata que era tipo um saiotão, assim. Umas camisolas, né? Isso. Na real, a calça, como construção de roupa, ela foi criada para trabalho. Porque ela era melhor para certos tipos de trabalho. Uhum. Tipo, a calça jeans foi criada por carvoeiros, para quem trabalhava em mina de carvão. Entendeu? Porque ela não pega fogo com facilidade. Você tá entendendo? Hoje em dia a gente usa pra sair. Sacou? Tipo, uma calça custa R$500. Mas pelo menos não pega fogo. Tipo, uau. Sabe? Roupa, cara. Tanto faz. Pois é. Mas eu gosto dessa coisa do... não, mas antigamente tem as coisas... Tudo, é sempre bom. Tipo, não, mas antigamente as mães cuidavam mais dos seus filhos e eram melhores e não sei o que. Querido, há anos atrás a galera não lavava a mão e comia comida com a mão suja porque não sabia que existiam germes. É verdade. Você vai colocar a mão no seu furico e depois comer? Quem faça. Mas, né? Cada um com seus problemas. Convenhamos, não é uma parada interessante. Não, né? é recomendável. As coisas evoluem, querido. As coisas mudam. E o conservadorismo, ele se apega muito, né, assim, a esse argumento. Mas sempre foi assim. E aí, quando você mostra que nem sempre foi assim, a pessoa fica em pânico. Mas, mesmo que sempre tivesse sido assim, isso não é suficiente para que tenha que continuar sendo assim, né? É verdade. Porque se a gente fosse realmente se apegar a esse argumento de que sempre foi assim, não haveria nenhum tipo de progresso na vida, né? Assim, mas eu sempre subi escadas, por que agora inventaram um elevador? Mas eu sempre andei a pé, agora eu vou ter que ir de carro, ir de avião, sabe? Assim, se a gente for pensar, o argumento de que sempre foi assim é um grande inimigo do progresso, né? Qual foi o nome do cara? Acho que foi um político americano desses da vida que mandou pro Ford que o carro era uma coisa passageira, que os cavalos tinham vindo pra cá. Que ótimo. Não, cara, ninguém vai substituir o cavalo não, irmão. Você tá maluco? É tipo o jornal, né? Teve o escritório de patentes americano, se eu não me engano, tipo, em 1890, sei lá, começo do século XX, ele, tipo, teve um cara que mandou assim, vamos fechar o escritório de patente porque não tem mais nada pra ser inventado. Tipo, há 100 anos atrás, Deus. O cara mandou isso, sacou? Cara, nossa, jamais diria isso. Eu tenho medo até do que tá pra ser inventado, enfim.
Como a gente já tá meio que apontando aqui pro final da conversa, que já batemos 1 hora aqui de conversa. Oi, que delícia. Rapaz, que o negócio flui. Eu queria fazer uma provocação final do que a gente pode fazer, o que você, até nas suas pesquisas, nas suas conversas, o que você conseguiu ver também, o que a gente pode fazer para tentar mudar esse quadro ou, né, transformar alguma coisa. E a gente que está criando filho aqui, filhas para o mundo, e o que a gente pode fazer para tentar mudar esse mundo cagado que está aí? Olha, eu diria, talvez seja um conselho que pode soar leviano a princípio, mas o que eu diria primeiro é relaxem. Assim, porque o que eu sinto é que a gente se preocupa demais eu vejo que os pais, né, assim, às vezes se preocupam demais. Se eu der esse brinquedo, meu filho vai achar que ele pode acabar virando um gay e isso é de menina, isso é de menino. Eu acho que se as pessoas simplesmente relaxassem, né, e oferecessem para as crianças aquilo que elas acham que é legal, assim, e que a única preocupação delas fosse que as crianças se divertissem e que as crianças entendessem, assim, que todo mundo é igual, que as possibilidades têm que ser iguais, sabe? As pessoas entendessem que brinquedos são para divertir, para entreter, e que, claro, podem ter a sua função na formação do caráter, né? Na formação da percepção e da visão de mundo das crianças. Eu acho que seria tudo mais simples, sabe? Então, quando eu disse relaxem, eu quero dizer, eu falo para aqueles pais que têm medo, né, de dar as bonecas para os meninos, de dar os carrinhos para as meninas. Vai ficar tudo bem, assim, eles vão brincar e vai ser ótimo, sabe? Então, eu acho que o que eu diria, assim, que o ideal seria que a gente pudesse diversificar o máximo possível o universo dessas crianças, porque a sociedade já vai restringir muito, já vai colocá-los tanto quanto puder em caixas, sabe? E vai separar aquilo que eles podem fazer, e vai limitar do que eles podem brincar, onde eles podem ir, que roupa podem vestir. Então, se em casa a gente tiver uma educação mais permissiva, né, mais liberal e mais voltada à diversidade, voltada à exploração mesmo, né, assim, dos sentidos, da brincadeira, é muito melhor, assim. Eu entendi quando você falou que você e a Anne às vezes tentam forçar mais para um brinquedo, para boneca e tal, porque de fato carrinhos, dinossauros, tratores e aviões, eles já vão ganhar muitos sendo meninos, né? Os amigos vão ter, todo mundo já vai dar isso para eles. Então, os pais precisam ter, sim, se estiverem preocupados com isso, um esforcinho ali um pouco mais ativo em ser a contramão, sabe? E eu acho que não precisa existir medo de exagerar, porque lá fora os estímulos sempre vão ser muito, muito fortes em direção do padrão, né? Então, exatamente. Acho que por mais que a gente insista nisso em casa, a gente nunca vai ser tão forte quanto o padrão. Mas a gente pode conversar e desconstruir, porque se isso foi construído, a gente mesmo é que pode desconstruir. Só a gente, aliás. É só dar opção. Dá opção e aí a criança segue o caminho que ela quiser seguir. Eu acho que assim, dentro de um mundo perfeito, se todo mundo só relaxasse, ia dar tudo certo. Mas Exato. Como é o que você falou, como a gente tem um mundo que já força para um sentido, se eu relaxar com os meus filhos, eles vão seguir esse caminho, né? Então Exato. A gente tem que ter esse papel que é como você falou, a gente tem que estar ativo, tem que estar atento e presente e tentando mostrar que os outros caminhos também são possíveis. E porque é isso, senão eles vão, sabe, vão estar aqui brincando de luta de Power Ranger e a Maia vai estar brincando de fada e boneca, sabe? Quem deve relaxar são os outros pais. Vocês fiquem aí atentos na luta. Fiquem na luta aí. Tava falando com eles. Porque exatamente, a gente já tem essa preocupação hoje em dia, né? Assim, ficando na Maia aqui, porque assim, a gente sabe que a sociedade vai dizer pra ela que ela provavelmente não vai ser inteligente, que ela tem que ficar fazendo as coisas que são de cuidado, que ela não vai ser uma boa matemática, que ela não pode ser uma cientista. Então, eu já fico aqui pensando, quando é que eu vou poder dar o primeiro kit de ciências da Maia, sabe? Claro. Para ela fazer as experiências dela, para ela brincar também de escavadora, porque
O Gael tá lá na fase dele de 4 anos, que é a fase do... isso aqui é um estudo, assim, da ponta do meu polegar, que não tem embasamento científico nenhum, mas eu diria que crianças de 4 anos, elas atingem o ápice da vida delas de desejo e sabedoria com relação a dinossauros. Então, assim, o Gael, hoje em dia, com 4 anos, ele tem toda a sabedoria do mundo sobre dinossauros. Tudo na vida dele é dinossauro. E a mas partir de agora ele começa a esquecer. E aí eu fico pensando, mas será que a Maia vai ser assim também? Será que vai ter esse estímulo? E, tipo, será que, sabe, a gente comprou alguns kitzinhos de escavação para ele brincar de paleontólogo, mas a gente também tem que fazer isso principalmente para Maia, porque a sociedade não vai dizer para ela que ela pode fazer isso, que ela é capaz de fazer isso, que é muito... Porque, assim, eu acho que é muito mais limitante, é quando a sociedade diz que a menina não é capaz de fazer aquilo, que são os muitos... você não é capaz que você ouviu na sua vida também. Então, eu acho que... eu posso estar até exagerando, eu posso estar até muito preocupado na minha vida, mas eu acho que agora que eu tenho uma menina, eu tenho uma responsabilidade muito maior e preciso ficar muito mais atento com relação a essas coisas, sabe? Claro, até porque, assim, são as crianças de hoje que vão poder produzir mudança, né? Assim, é em casa que a gente pode produzir mudança. Então, ensinar as meninas e os meninos que eles podem brincar com o que eles quiserem, que eles podem sonhar com o que eles quiserem, né? E ser o que eles quiserem, independentemente do que se espera deles pelo seu gênero, isso é fazer política, né? Isso é transformar a cultura. Então, quando a Maia cresce sabendo que o lugar dela é onde ela quiser estar, aí sim a gente está no caminho para uma sociedade igual, assim, igualitária, sabe? Então, mãos à obra aí. Toca aí, vai tocando aí. É contigo mesmo. Muito bom, muito bom. Então, gente... estamos aqui finalizando a nossa pauta, mas ainda não acabou, é claro, a gente vai dar aquele nosso break supimpa agora, mas a gente já volta com as indicações supimpas. Se você quiser ajudar o nosso podcast a crescer ainda mais, eu tenho 2 dicas para você. A primeira é piramidar os seus amigos. Pegue aí um episódio que você acha que o seu amigo vai gostar e apresenta para ele. A gente está no Spotify, no Deezer e todos os outros podcasts. É super fácil e provavelmente você vai ajudar um amigo ou amiga a conhecer um conteúdo bacana. E tem outra coisa também que você pode fazer. Se você tem iOS, você pode ir lá no aplicativo Apple Podcasts e deixar aquele seu review de 5 estrelas maroto pra gente. A gente agradece e você ajuda a divulgar o nosso podcast também. Indicações supimpas! Muito bem, nessas indicações supimpas eu quero abrir aqui as minhas indicações com uma coisa que eu tô devendo, uma informação lá do meio da pauta, que eu falei de um vídeo que falava sobre essas questões de gênero, de menino e menina. É um vídeo de uma página de Facebook chamada The Origin of Everything. Então é a origem de tudo. E é uma série de vídeos que eles fazem que assim são muito bem produzidos, muito bem explicados. E esse vídeo, especificamente, que eu mencionei, foi The Origin of Gender. Então é a origem do gênero. Que eles contam essa história do azul, do rosa, que era diferente antes. A questão dessas camisolas que as crianças usavam. É um vídeo incrível. Então assistam esse vídeo que vale a pena. Não tem legenda em português, mas acho que dá pra você pegar assim. Qualquer coisa deve ter aquela legenda automática. Né? Já dá uma ajudada. E aí eu tenho umas 2 indicações aqui que são... 2 livros que uma amiga ilustradora fez, que é a Pri Ferrari, que é o Coisa de Menino e o Coisa de Menina. E é um livro infantil, né? Um livro para criança. E a beleza desse livro, por mais que o nome seja esse nome que... ele é tipo... soa estranho, né? Esse nome é uma casquinha de banana. Para pegar aquele pai conservador... é o mesmo livro, né? É o pai conservador que vai olhar lá assim e falar, coisa de menino, mas não tem saco pra abrir um livro, né? Fala assim, isso aqui, vou comprar coisa de menino pra ensinar o meu filho a ser menino. Aí vai dar pra criança ler, e aí o livro vai mostrar todas as outras coisas que o menino pode ser. Então, que o menino também pode chorar, que ele pode rir, que ele pode ser feliz, que ele pode abraçar. Então, são 2 livros que são incríveis e que valem muito a pena você comprar pra você ter também outras referências, eu tava achando né? que era tipo, coisa de menino. Aí coisa de menina, era o mesmo livro. só mudava a capa. Ele é tipo, né, o contrário, assim, você virava ao contrário, ele era coisa de menino, coisa de menino. Não, são 2 livros. Não, mas são 2 livros separados, é porque coisa de menina ele vai mostrar que a menina pode ser corajosa, que ela pode ser exploradora, entendeu? Fantástico. Ele é muito legal, a Pri Ferrari, e ela tem umas ilustrações que são maravilhosas também, então vale super a pena. Você tem alguma indicação aí, ô Marília?
Tenho. Tem algumas. Tem um filme que eu até cito no meu livro que se chama Misrepresentation. É um documentário dos Estados Unidos que ele fala das representações da mulher na mídia e o impacto disso sobre as meninas e sobre as mulheres, né? Então tem desde meninas que sonham ser presidentas dos Estados Unidos e que a diferença entre meninas e meninos que sonham com a presidência, por exemplo, a maneira como as meninas se veem representadas, enfim. Misrepresentation, tá na Netflix, se eu não me engano, não tenho certeza. Ótimo. Agora, um que eu sei que é um que se chama The Mask You Live In, que em português é A Máscara em que Você Vive, né? Que é sobre masculinidade. Imagino que vocês já tenham visto. E tem um outro que é Criança, a Alma do Negócio, que é um documentário de 2008, dirigido pela Stella Renner, que, se eu não me engano, eu encontrei no YouTube, que é bem bacana também para entender como é que a sociedade de consumo e os meios de comunicação vão influenciando ali a formação das crianças e dos adolescentes. Ela nem pega tanto essa abordagem de gênero, não. É de 2008, até acho que esse tema não era tão recorrente. Mas é muito interessante também para pensar criança e consumo, assim. É bem, bem legal. Publicidade e tudo mais. Recomendo. Eu acho que eu já vi esse vídeo, esse documentário. Eu acho que eu já vi. É da Maria Farinha Filmes, você se lembra? Não me lembro. Tá bom, enfim, deixa pra lá. Mas já vale a pena, sim. Só pelo nome, mesmo que eu não tenha visto, eu vou procurar pra ver se eu já vi. Pois é, dá uma olhada E seu nele. livro? O meu livro, né? Tem um livro bom pra vocês lerem. Que se chama De Menina e de Menino, Gênero e Infância. É um livro digital, é um e-book que tá lá na Amazon. E se tudo der certo, até o fim do ano, ou talvez um pouquinho depois, ele vai ser publicado como um livro físico. Mas isso depende de tudo dar certo. E eu espero que tudo dê. Vamos torcer. Vai dar. Tá ótimo. Berto, vai quebrar o silêncio de indicações que você nunca tem? Tenho não. Não tem, não? Tenho não. Vai ficar devendo? Vou. Tá ótimo, então. Tá bom, gente. Bom, É muita então... indicação, imagina, todo mundo olhando todas elas. Se eu mais uma, é muita já coisa. era, né? Tá, você tá segurando pelo bem maior, né? Exatamente. Tá Altruísta. bom, Vocês não estão com muito tempo, não. Pessoas são pais e mães, que eles não têm tempo, não. Verdade. Tá acabando. Bom, estamos chegando aqui a mais um fim de episódio. Espero que vocês tenham gostado, tanto quanto eu adorei conversar com a Marília. Eu também, Marília, gente. muito obrigado. Eu que agradeço, foi muito legal. Antes da gente pegar tuas redes sociais aqui, tem um dever daqui do nosso querido Berto, que ele tem que lançar a hashtag do episódio. Danou-se. Não é hashtag danou-se. Fala aí, porra. Eu não sei, eu pensei na hashtag deixa as crianças brincar. Porque, como a gente tá falando de crianças, né, crianças pequenas, né, normalmente. Tá. Essa primeira infância aí, deixar a criança brincar com o que ela quiser, fazer do jeito que ela achar legal. Acho que é o melhor que a gente pode fazer, né? Tá. Eu curto. Então deixa... E aconselhar. Hashtag... É tipo, eu ia mandar, deixa os garotos brincar. Eu não peguei, mas tudo bem, ela pegou. Aí rolou a hashtag deixa as crianças brincar, né? Então vai ser deixa as crianças brincar ou criança mesmo? Pode ser criança. Criança? Caraca, criança, você atrapalha a minha vida, né, cara? Tudo bem. Ó, só um último comentário. Deixa um último comentário aqui O Ângelo escreveu aqui no nosso chat Supimpa: deixa eu agradecer a Marília por fazer pensar ainda mais nesse belo momento de reflexão que é o primeiro aniversário da cria. Ele tá ali, enquanto ele tá... Verdade, ele tá preparando a festinha. De primeiro ano do JP. Tudo. Do JP, né? E aí tá ali com o que a gente chama de JP, porque não é JP. Americanizado. E ele tava lá preparando o brinquedinho, tava lá tentando... tinha até falado ali que ele tava tentando fazer uns enfeites, fazendo coisas mais genéricas, tipo urso, bola e boneca, mas ele disse que foi uma dificuldade tremenda achar boneca. Imagino. Mas é isso aí. Então tá, Bom, adorei. deixa aqui então agora seus comentários, o pessoal quiser aí te seguir, conversar com você, deixa aqui suas redes pro pessoal saber onde te encontrar. Conversem comigo. O meu Instagram é Marília Lamas, o meu Facebook, curiosamente, também.
É Marília Lamas. E o livro tem uma página também no Facebook, de menina e de menino, gênero e infância. Ótimo. E eu também estou no Twitter, o meu @ é lilalivre_. Tá bom? Beleza. Só esse que não foi Marília Lamas, porque né? acho que já tinha, sei lá, alguma coisa assim. Porque no Twitter a gente é mais bobo e gosta de fazer um @ engraçadinho. É verdade. Twitter é rede jovem. É rede jovem. jovem. E o jovem tem que acabar. Então, gente, de novo, Marília, muito obrigado por comparecer aqui, falar com a gente, disponibilizar o seu tempo. Eu que agradeço. Foi uma conversa incrível. Foi muito bom. Você quer falar alguma coisa, Beto? Quero agradecer também. Muitíssimo obrigado por nos suportar e nos aturar. Foi demais, gente. Obrigada mesmo, me chamem sempre. Pode deixar. Quando você lançar o seu ofício, você volta aqui pra gente fazer uma versão 2.0 aqui da conversa. Certeza. Beleza? Com Joaquim e Augusto aqui a tiracolo. Ótimo. Se você quiser falar com a gente, então lembra aí que a gente é tricodepaz@paizinho.com, né? O nosso e-mail. E a gente tá em todas as redes sociais também, /tricodepaz, só procurar a gente. A gente também está no Twitter, apesar da gente não ser jovem, tá? Então não esperem coisas engraçadas, porque a gente não sabe ser engraçado. Então muito bem, então é isso. A gente se vê na próxima quinta-feira, às 10 da manhã. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau. Valeu. Valeu, gente. Boa quinzena. Um beijo no coração. Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcasts. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.